Boa noite a todos, né? Vamos dar início ao último, fala que é o último conteúdo do semestre de vocês, né? Mas que não vai ser a última aula, é só o último conteúdo mais teórico que eu vou ter que iniciar, né? E aí depois a gente vai a trabalhar só a parte de exercícios para vocês fixarem a parte dos estudos de caso, tá bom? E, como eu já havia dito para vocês, o pessoal já tinha entrado, né? Mas quem entrou depois, eu fiz uma aula explicativa sobre a evolução de enfermagem, que nada mais é do que a avaliação. Você faz a avaliação do paciente, você faz os cuidados no paciente, daqueles executados ou prescritos nas etapas anteriores, né? Então a gente ainda está dentro do processo de enfermagem. Nós temos a última etapa, que é a etapa da evolução ou avaliação de enfermagem, tá certo? Então eu mandei lá no Google Classroom para vocês acompanharem. Eu mandei dois arquivos, né? Um que é a evolução de enfermagem e outro que são os exemplos. Se não der tempo hoje de falar os exemplos, a gente fala na próxima aula, que eu também já vou fazer uma atividade com vocês no dia mesmo, tá? Então vamos começar. Se vocês tiverem dúvidas, vocês já sabem como é que faz para solucioná-las. É só colocar aí que a gente responde, tá? Então vamos para os critérios, né? Dentro da avaliação, dentro da evolução de enfermagem, nós temos os critérios que norteiam, que é a norteadora das anotações de enfermagem. Então, o que eu tenho que focar quando eu for fazer essa anotação, né, essa evolução? Então, as anotações de enfermagem apresentam subsídios valiosos para o diagnóstico das necessidades do paciente e também da família, facilitando o planejamento da assistência e subsidiando elementos para o ensino e para a pesquisa. Então, qual que é a finalidade da avaliação e, consequentemente, da evolução de enfermagem? Eu preciso ter essa evolução descrita, tornando ela uma anotação de enfermagem, para que os outros profissionais tenham acesso àquilo que foi feito por mim durante todo o cuidado com aquele paciente e também para que eu tenha respaldos legais de tudo que eu tenho executado com ele. Então, eu falo que eu fiz um cuidado. Se eu não descrevi esse cuidado, gente, vou arrumar o cabelo. Se eu não descrevi esse cuidado, eu não posso, né, falar que eu fiz, porque eu não tenho como provar isso. Para provar, eu preciso ter algo descrito, checado dentro do prontuário do paciente. Então, essas anotações, elas são de suma importância, tanto para respaldo do paciente, quanto para também melhoria, respaldo do paciente, respaldo do profissional, quanto para melhoria do quadro clínico do paciente, que vai fazer com que os outros profissionais eles consigam ter acesso, né, a tudo que você fez sem mesmo ter contato com você. Eles vão lá, leem aquilo que você descreveu e, consequentemente, eles sabem aquilo que você fez durante o cuidado, durante o dia ou durante o tempo que você passou com ele, né? Então, vamos continuar. Então, falha nas anotações de enfermagem. Então, o que a gente tem que evitar ou tentar evitar para que não aconteça um problema lá da evolução das anotações e da evolução que você executou? Primeira coisa, acredita-se que esses erros, né, de anotações, eles muitas vezes acontecem por decorrência de falta de tempo do profissional. Então, às vezes eu tenho recursos humanos insuficientes para trabalhar com aquela demanda de pacientes. Então, imagina que comigo, eu tenho 10 pacientes e 2 profissionais. Então, querendo ou não, eu tenho muito mais profissionais do que pacientes. Eu tenho muito mais pacientes do que profissionais. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que aquele cuidado que deveria ser feito, sistematizado, organizado, ele se torna falho. Então, o profissional, ele não consegue executar com maestria aquele atendimento, muito menos executar quanto descrever aquilo que foi feito. Na grande maioria das vezes, eu não sei quem aqui já trabalha, já teve a oportunidade de estar no ambiente hospitalar, que a gente vê o quê? Que a gente vê que o profissional, ele vai descrever as informações ali no finalzinho do plantão dele, na hora que ele tá quase saindo.
Então ele pega lá o prontuário correndo, senta lá e vai escrevendo de qualquer jeito. Na grande maioria das vezes, faltando grande parte das informações daquilo que é necessário para continuar o atendimento ao paciente, certo? E isso faz com que o cuidado, que deveria ser sistemático, organizado, bem feito, ele se torna falho. Então, acredita que que erros nas anotações de enfermagem muitas vezes acontecem em decorrência da falha da valorização dada pelos profissionais aos registros realizados. Então, isso aqui é uma das situações que, não, depois eu anoto, não, depois eu faço, não, depois eu escrevo. E aí vai sempre deixando para depois e fazendo com que aquela anotação que deveria ser feita no momento que foi executado o atendimento, ela não é feita naquele momento. Quando você vai fazer, você já nem lembra mais o que você fez antes. Você já cuidou de 30 pacientes na frente, você não vai lembrar. E aí vai se tornar uma anotação falha, né, com falta de informações necessárias. É comum observar profissionais realizando todos os registros muito próximo ao horário da passagem de plantão, favorecendo a ocorrência de erros, né? Porque eu tô na hora de eu correr, de eu sair, vai fazendo tudo muito correndo. Quando vai ver, deixou grande parte das informações faltando, né? Compreende-se que há uma anotação de enfermagem realizada de forma completa, precisa, em tempo hábil, que você tem tempo para descrever, você pode contribuir efetivamente na continuidade do atendimento prestado àquele paciente e também você tem um favorecimento da comunicação entre os membros da equipe, porque as anotações de enfermagem, elas estão descritas dentro do prontuário. Essas anotações das evoluções, da avaliação que você fez daquele paciente, ela vai servir não só para o enfermeiro que vai ter acesso àquele prontuário, mas para o médico, para o fisioterapeuta, para o nutricionista, para os técnicos de enfermagem, para os outros enfermeiros, para qualquer outro profissional que queira ou necessite de entender como esse paciente está sendo cuidado. Então é muito, muito importante. Eu falo que é tão quanto ou mais importante do que o próprio cuidado. Você prestar o cuidado de qualidade é extremamente eficaz e muito importante. Mas se você não registra ele, se você não descreve que ele foi feito da maneira adequada, eu não consigo nem saber se o paciente melhorou porque você prestou o cuidado ou simplesmente porque ele teve uma melhora por causa do medicamento que ele recebeu e que não necessariamente foi isso que fez o paciente melhorar tão rapidamente, e sim o cuidado que você prestou a ele. Se você não registra, se você não descreve, é a mesma coisa de não ter sido feito, tá? Vocês estão entendendo? Continuando. Então, existem algumas diretrizes que fazem a certificação das informações do cuidado. Então, a gente tem as diretrizes de precisão, concisão, eficácia, atualização, organização e confidencialidade. Então, são essas 6 diretrizes que a gente tem que se basear para poder fazer qualquer tipo de evolução, qualquer tipo de avaliação do paciente que a gente vai descrever. Precisão, eu preciso ser preciso, a informação deve ser exata. Eu não posso colocar algo aproximado. O paciente está mais ou menos bom. O paciente está mais ou menos acordado. O paciente está, a ferida dele está mais ou menos curada. Não, como a ferida está? Ela está assim, com o tecido de granulação, com o tecido fibroso, com o tecido necrosado, como está? As características precisas, exatas e não aproximada. Não dá para trabalhar com aproximação quando a gente fala de cuidado, de saúde ou de informação referente à vida de outra pessoa, beleza? As informações, né, elas precisam ser concisas. O que isso quer dizer? Fornecer as informações corretas e essenciais em uma anotação. Eu não posso fraudar. Gente, eu juro para vocês, isso ninguém me contou. Eu vi várias vezes anotações repetidas. Tipo, 3, 4 dias, o paciente com a mesma evolução de enfermagem, a mesma coisinha. Igualzinho, igualzinho.
Quando eu fui ver, o paciente não condizia, o estado clínico do paciente não condizia com aquilo que estava sendo descrito. O que o pessoal, né, desse lugar estava fazendo? Literalmente estava copiando a prescrição do dia, a prescrição não, desculpa, a evolução do dia anterior do outro profissional, certo? Mudava só os sinais vitais. A única coisa que o pessoal mudava eram os sinais vitais. Outra coisa que eu vi bastante, colocação de frequência respiratória é diferente daquilo que eu vejo no paciente. Por exemplo, colocava sempre tipo assim, 16, 17, 18 movimentos por minuto. E quando eu ia analisar, o paciente estava com 26, 27 movimentos por minuto. Significa o quê? Que nem a verificação dos sinais vitais as pessoas estão fazendo corretamente. O problema não é nem não fazer correto. Isso é um problema. Mas o problema maior é você não fazer e anotar que fez e que tá tudo bem. Isso é gravíssimo, gente. Isso é literalmente forjar informação. Isso aí dá problema, principalmente no código de ética do profissional da enfermagem, mas também do Código Penal. Você está fraudando um documento. Isso é fraude, né? Então, é muito cuidado. Gente, isso acontece muito quando o profissional ele não consegue executar. Vamos pensar aqui comigo. Eu vou fazer uma ausculta cardíaca, uma ausculta pulmonar. Às vezes a gente não consegue ter uma audição muito boa, então você não consegue ouvir perfeitamente as bulhas, né, do coração. Então o que a gente faz, né? Que eu já, gente não, porque eu nunca fiz isso, mas eu já vi muitos fazerem. Eles vão lá e colocam bulhas normofonéticas em 2 tempos. Pronto. Como se isso fosse certeza, né? Coloca, porque, não, o paciente está estável, ele não está manifestando nada, os sinais vitais dele tá ok. Mas você foi lá, auscultou e afirmou que aquela ausculta deu bulhas regulares, normofonéticas em 2 tempos. E aí, gente, vamos supor que o paciente é arrítmico. O paciente tem momentos de arritmia. Eu não verifiquei isso porque eu não fiz como deveria ser feito, mas eu relatei que estava normal. Se eu fui fazer, eu não consegui ouvir, eu não consegui auscultar, eu vou colocar inaudível. Eu não vou colocar que o paciente está com bulhas normofonéticas em 2 tempos, porque eu não sei, eu não tenho certeza. Então eu preciso ter certeza. Para eu ter certeza, eu tenho que executar, eu tenho que fazer. Se eu não consigo ouvir, se eu não consigo auscultar, eu não posso escrever que eu auscultei. Vocês concordam? Porque não faz sentido nenhum. Eu tô forjando uma informação. E isso que é o mais grave. É mentir, é forjar. Ao invés de você pedir ajuda, né? Porque você não está conseguindo ouvir, ou porque você não está conseguindo fazer aquele curativo, ou aquela sondagem, você pega e faz de qualquer jeito para não mostrar que você não consegue fazer, certo? Aí você vai lá no prontuário e escreve a inverdade. Você escreve que o paciente está em bulhas normofonéticas em 2 tempos. Gente, isso é tão grave, e eu vejo acontecer tanto. Aí o que acontece? Se o paciente evolui para uma parada cardiorrespiratória e morre, quem vai ser responsabilizado? Ninguém. Por quê? Porque o prontuário vai estar escrito uma informação falsa. Mas, se tivesse a informação correta de inaudibilidade daquela ausculta, outro profissional do outro dia ia perceber aquilo e ia falar: opa, eu não estou conseguindo auscultar, por quê? Por falha do profissional ou porque o paciente está com algum problema? Então, vai ser investigado e aí se descobre que, por exemplo, o paciente tem auscultos de murmúrios hipoativos, vamos supor que seja pulmonar, tá hipoativo, você não consegue auscultar. E isso é um problema, então vai ser solucionado aquele problema, porque não é porque você não escutou que você vai ser crucificado, não. É melhor você ser sincero e dizer que você não conseguiu fazer o que você precisava fazer, do que você mentir que fez algo e que aquilo tá normal, sendo que não tá, beleza? E vice-versa também, você colocar informações de que o paciente está ruim, sendo que ele não está.
também é um outro problema, tá certo? Então, o paciente nunca melhora. Terceira diretriz, eficácia. Os registros devem conter informações completas e pertinentes para a continuidade da assistência para condutas a serem tomadas. Ou seja, o outro profissional que vai ter acesso, ele tem que entender o que está escrito. Então, você tem regras a seguir para que aquele indivíduo entenda que o que você colocou são as informações pertinentes a um problema, a uma situação do paciente. Quando a gente vai escrever, o espaço é pequenininho, lá que tem para a gente descrever tudo que a gente fez. Então, a gente abrevia muita coisa e a gente não coloca aquilo que está normal, a gente prioriza aquilo que está anormal, beleza? Mas algumas informações, independente se está normal ou anormal, elas precisam ser descritas. Por isso que eu mandei uma aula com modelos para vocês, exemplos para vocês entenderem que em cada situação eu tenho um relatório, eu tenho uma evolução diferente. E todas essas eu tenho que conter as seguintes informações, não descritas exatamente daquela forma, mas aqueles modelos que eu passei para vocês, eles vão ajudar vocês quando vocês estiverem lá no campo, lá na prática assistida, no estágio, a descrever numa ordem lógica, porque aí o indivíduo que vai ler, ele vai ter noção do que você queria dizer com aquilo, tá bem? Mesmo estando abreviado. A eficácia que eu acabei de falar, atualização. A demora na anotação de uma informação importante pode resultar em omissões graves e atrasos nos atendimentos ao cliente. Então, pensem aqui comigo. Eu vou fazer um cuidado, fiz um curativo. Não, fazer curativo não. Sinais vitais. Olhei os sinais vitais, que era para eu olhar às 8 da manhã. Eu fui lá e olhei às 8 da manhã. Mas eu não fui lá e anotei 8 horas. Eu simplesmente fui anotar a informação às 10h30, 11 horas da manhã, certo? O que vai acontecer? Quando você coloca lá que às 8 o paciente estava assim, certo? Beleza, tá errado, mas pelo menos você colocou o horário certo. Tem gente que vai lá e coloca às 11. O que você colheu às 8. Só que 8 horas o paciente estava de um jeito, às 11 o paciente vai estar de outro jeito. Então, eu preciso refazer aquele sinal vital para poder colocar no horário certo. E quanto mais atualizadas as informações estiverem, mais rapidamente o atendimento vai ser e mais eficaz ele se torna, tá bem? Organização. Então, outra diretriz que é muito importante, a penúltima, é a organização. Registrar todas as informações em formato adequado e em ordem cronológica. Então, eu não vou colocar uma coisa que aconteceu 5 horas da tarde primeiro, para depois colocar uma informação que ocorreu 10 horas da manhã. Eu tenho que colocar o que aconteceu às 10 e lá quando acontecer a situação às 5 da tarde, eu vou colocar a hora de 5 da tarde. Porém, o que eu tenho que lembrar? Que às vezes o que aconteceu às 10, né, pode ter favorecido para aquilo que aconteceu às 17. Então, se eu não coloco em ordem cronológica, a pessoa vai ler, ela não vai entender nada. Eu coloco lá a informação daquilo que foi feito às 10, depois do que foi feito às 5 da tarde. Aí o que tá de 5 da tarde, o cara leu primeiro, né? Ele falou, uai, mas como é que esse paciente já estava apresentando isso agora aqui e só depois que a pessoa foi fazer a verificação? Não faz sentido, tá, gente? Então, não pode pular linha, não pode rasurar, não pode deixar de assinar todas as informações que são descritas, tudo que você coloca, de exame físico que você fez, de medicação que você aplicou, de prescrição que você executou, implementou, da enfermagem também, tem que ser anotada, tem que ser checada, beleza? Porque se você não checar, ninguém vai saber quem foi feito. Você vai lá e bota só um risco, né? Vai lá e checa. Não
especifica que foi a Ana Laura, que foi o Davi, que foi a Adriele, que foi as pessoas que executaram aquela ação. Se você não especifica e deu algum problema, você não sabe a quem recorrer, tá bom? E por último, a confidencialidade. As informações sobre um cliente só deverão ser transmitidas mediante o entendimento de que tais dados não serão divulgados a pessoas não autorizadas. Quem tem autorização a mexer com aquelas informações? Toda a equipe de profissionais de saúde que trabalham direto ou indiretamente com aquele paciente. Então, o pessoal vamos supor, da assistência social, da psicologia, que não é considerado profissional de saúde, mas eles atuam direta ou indiretamente com aquele paciente, então eles têm acesso. Pessoal da coordenação, pessoal do arquivo, né, dentro do hospital, pessoal de outras áreas, da farmácia, do centro cirúrgico, de outras regiões que não sejam só aquelas que estão prestando diretamente assistência ao paciente, tem acesso a esse prontuário. O próprio paciente pode ter acesso ao prontuário e os familiares, quando este paciente não estiver apto a ser responsável por si mesmo. Idosos, crianças, pessoas que estão em coma, pessoas que estão desacordadas, né? Que elas não têm como responder por si mesmas, aí o familiar ele tem acesso àquelas informações pertinentes ao prontuário, né? As anotações que foram feitas. Isso inclui as nossas anotações, como as anotações de todos os outros profissionais de saúde, tá certo? Ficou alguma dúvida dentro dessas 6 diretrizes que certificam a informação do cuidado? Não, tranquilo. Esse conteúdo é de boa. Alguém? Não? Beleza. Sugestões de anotações de enfermagem. Então vamos lá. Tem aquelas anotações que você faz sempre quando você chega no plantão. Eu vou fazer o meu plantão, eu chego, eu vou ver o paciente, certo? E vou descrever essas informações. A gente chama elas de anotações de enfermagem ao início de plantão. Então, ao iniciar o plantão, você faz as primeiras anotações. Anotar as condições gerais em que o cliente encontra-se no momento inicial do seu plantão. Sempre quando a gente chega, a gente passa o plantão, né, dos pacientes. Você pega o plantão, recebe o plantão do profissional que foi embora. Eu acho que vocês já possivelmente já tiveram uma aula sobre isso lá em Fundamentos de Enfermagem, mas se não tiveram, eu mandei essa aula de anotações de enfermagem lá no Google Class também, que o pessoal do matutino não estava muito entendendo. Eu mandei lá para eles, tá? Aí, se vocês quiserem achar, tem muitas informações iguais aqui, que eu tirei do mesmo livro. E aí, quando você chega, você recebe o plantão do profissional que está indo embora, né? Então, enfermeiro passa plantão para enfermeiro, técnico de enfermagem passa plantão para técnico, médico passa plantão para outro médico. Eu não passo plantão para técnico, nem recebo plantão de técnico, tá bom, gente? Ai, professora, você está subestimando. Não, gente, não é subestimando nada, cada um dentro da sua ossada. O técnico passa para o outro técnico que está substituindo ele. Eu sou enfermeira, eu não estou substituindo um técnico de enfermagem, eu estou substituindo um outro enfermeiro. Se eu sou médica, eu vou substituir um médico, não vou substituir um enfermeiro, né? Então, cada um dentro da sua capacidade, dentro do seu grupo ali de profissionais. Então, eu vou lá, chego no hospital, vou receber o plantão de quem? Vou receber o plantão de um enfermeiro. O que eu preciso? Eu preciso conferir o nome, saber se aqueles pacientes que estão descritos na folha daquela passagem de plantão é o mesmo paciente. Então, a passagem de plantão ideal é aquela feita leito a leito. Eu vou leito a leito, cama, cama, lá vou lá do lado do paciente junto com o outro enfermeiro que está indo embora. Aí esse enfermeiro que está indo embora, ele vai me passar as informações. Esse é o fulano de tal, e eu, muito esperta, porque isso é uma dica minha,
faça quem quiser. Eu literalmente, ou eu tenho um caderninho, ou eu tenho uma prancheta com uma folha para eu anotar. Leito tal, por exemplo, leito 2, feminino, fulana de tal, nome da fulana. Paciente estável, paciente. E vou escrevendo as informações mínimas para eu saber e continuar o cuidado a esse paciente, certo? Eu vou ler o prontuário depois. Mas mesmo assim, eu preciso ter essas informações ali. Ah, fulana tá esperando para ir embora. Ciclano, porque algumas informações, como por exemplo, paciente foi inserido no CISREG, paciente foi inserido no sistema de regulação, paciente está esperando alta, paciente está esperando a visita do médico. Isso não vai estar escrito no prontuário. Não vai estar escrito, certo? Isso precisa ser passado de informação para informação. Isso pode estar escrito porque são informações não só específicas, são informações institucionais, de organização. Então, tem hospital que eles fazem dois tipos de anotações. Nós temos o prontuário, que tem as informações só daquele paciente, paciente A, paciente B, paciente C. E nós temos um caderno de anotações de enfermagem para esse tipo de informação. Paciente saiu, né? O paciente do leito 5 saiu para realização de exame de tomografia na unidade tal. Beleza? Só para eu ter um controle de quem tá, quem saiu, onde que tá o profissional tal, onde que tá o paciente tal. Isso não é todo hospital, isso depende da rotina. Agora, dentro do prontuário, todos os pacientes têm prontuários. Esses prontuários, eles podem ser digitais, eletrônicos, né, lá no computador, ou eles podem ser impressos em pranchetas, guardadinho lá, cada um separado dentro do seu leito, tá bom? Normalmente, os prontuários eles ficam no posto de enfermagem. Não fica lá no paciente, junto ao paciente, porque lá podem acompanhantes mexer e acabar perdendo folha desse prontuário. Mas existem unidades que o prontuário fica na porta na porta do quarto do paciente, quando é o quarto é único, né? A gente chama de apartamento, que é um leito só. Depende da unidade, tá? Depende da rotina, beleza? Quando você vai passar o plantão, você colhe as informações. Aí você precisa passar por todos os pacientes. Quando terminou, você vai voltar em cada paciente, você, para fazer a sua coleta de informações. Porque as informações que você pegou foi as informações do seu colega, foi as informações do enfermeiro anterior que estava cuidando dele. Agora você vai ver a sua visão, como você vai avaliar esse paciente. Então, a primeira coisa, eu preciso coletar essas informações para poder fazer o quê? Eu faço a primeira etapa do processo de enfermagem, que é a coleta de dados, não é? Então, eu vou lá, colho os dados do paciente, faço a parte dos diagnósticos de enfermagem, certo? Prescrevo os cuidados desse paciente, alguém implementa, pode ser eu ou pode ser outros profissionais, depende do que é para ser executado. E no final eu vou avaliar e vou descrever de novo. Então, tudo isso tem que ser feito durante o seu plantão. Então, quando anotar as condições gerais em que o paciente encontra-se no início do plantão, o que eu vou precisar fazer? Primeira coisa, condições gerais, dos sintomas. Esse paciente está acordado ou ele está dormindo? Ele está orientado ou desorientado? Ele está alerta? Ele está hipoativo? Ele está hiperativo? Ele está sonolento? Ele está calmo, agitado, comunicativo, não comunicativo, gemente, rende a estímulos verbais, certo? Ou dolorosos, sente dor, náusea, tontura, certo? Então, essas são as condições gerais e alguns sintomas que o paciente está relatando para você ali no momento da coleta de dados. Condições físicas e sinais, segundo tópico, coloração e aspectos da mucosa e pele, corado, descorado, ictérico, pálido, presença de lesões, curativos, lematomas, hiperemias, edema. Dados referentes à locomoção do cliente. Se o paciente deambula, não deambula, acamado, movimenta-se apenas no leito.
dados referentes ao exame físico. Aí esse dados referentes ao exame físico, quando vocês fizeram a matéria de semiologia e semiotécnica, lá o professor ensinou vocês a fazer o exame físico, céfalo caudal, beleza? A parte neurológica de saber se o paciente está consciente, orientado, verbalizando, ambulando, já foi feita. O que vocês vão ter que fazer? Toda a análise geral, cabeça, couro cabeludo, sobrancelha, olho, nariz, boca. Porém, você só vai descrever aquilo que está alterado. Por quê? Porque não cabe. Não tem espaço, certo? Se fosse para mim, por exemplo, eu vou com vocês como alunos para uma unidade e faço vocês descreverem essas informações para mim. Vocês vão lá, fazem o exame físico, voltam e eu falo assim, agora descreve ele para mim. Se for assim, vocês vão ter que descrever tudo. Então, olhos assimétricos, olhos simétricos, pupilas reativas, pupilas fotorreagentes, esclera branca, sem nenhuma alteração significativa, sem presença de secreção, nariz com as duas narinas permeáveis, tem presença de secreção, tem presença de adenoide, tem avaliação de seios paranasais, avaliação de seios frontais, tudo isso vocês vão ter que descrever, independente se estão alterados ou não. Aí vai depender do professor que tiver com vocês, tá certo? E do tempo que vocês tiverem. Eu acho que no início é legal vocês colocarem tudo, para vocês começarem a ter uma noção, uma rotina de como fazer essas descrições, tá bom? Eu tava onde? Nos dados referentes ao exame físico, correto? Aí vem presença e aspectos de dispositivos. Vocês vão colocar a presença e como está aquele dispositivo. Aí eu coloquei um exemplo. Catéter vesical, se ele é de demora, se ele é de alívio, se ele for de demora, quanto tempo está drenando aquela urina, né? Qual a quantidade da urina drenada, qual o aspecto daquela urina. Se o paciente tiver com drenos, se o paciente tiver com tubo, sonda nasoentérica, o paciente está por sondagem nasoentérica com boa aceitação da dieta. Tem que especificar não só a sonda, mas como essa sonda está. Se ela é uma sonda que ela está sendo receptiva, se ela está sendo boa para ele, se ele está recebendo aquela nutrição como ela deveria, tá? Olha eu com a blusa aberta, olha. Continuando. Uso de equipamentos. Monitores, respiradores e nebulizadores. Paciente fazendo uso de ventilação mecânica. Se o paciente está fazendo uso, tem que ser descrito, beleza? Terceira e última, dentro da descrição daquilo que você faz quando você pega o plantão, no início do plantão. Sinais vitais, temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e dor. Algumas unidades de saúde optam por colocar juntamente com os sinais vitais a verificação da glicemia capilar, certo? Verificar a glicemia furando o dedinho do paciente ali. Então, a gente chama de HGT, né? É uma rotina de todos os hospitais? Não entra como uma rotina dentro dos sinais vitais. Mas, se vocês chegarem, não assustem quando eles pedirem HGT como algo de rotina, certo? Todos os dias, no horário que você vai verificar os sinais vitais, eles também pedem a verificação da glicemia capilar ou do HGT, que é a mesma coisa, tá certo? E tudo o que você pegou de informação que eu falei aqui, né? Então, as condições gerais e sintomas, as condições físicas e sinais e os sinais vitais. Todas essas informações devem ser descritas exatamente como está sendo. Quando eu tenho os sinais vitais, eu tenho que anotar os valores precisos, certo? Se eu olhei, verifiquei, né, aferi a pressão arterial, eu tenho que colocar exatamente como eu vi.
E não, ai, mas eu acho que era 12 por 8, como é que era? Era 11, não. Fez, leva um papel, leva um caderno, uma prancheta e anota, porque não vai lembrar. Você vai sair de um paciente, normalmente é assim, a gente vai num quarto, a gente faz um paciente, depois faz o outro, depois faz o outro, depois volta lá pro posto de enfermagem, a gente senta lá e aí a gente vai passar todas as informações de cada um dos pacientes. Não dá para eu ir lá fazer o cuidado de um paciente, volto lá, faço todas os cuidados, as prescrições, tudo que é para fazer daquele paciente, depois eu volto no outro paciente. Não, minha filha, passou o plantão, você ainda não fez nem o terceiro. Porque é muito paciente pouco profissional, tá, gente? Então a gente tem que sistematizar de uma maneira mais é, lógica, né? Já vou pro quarto lá. Então eu já faço a verificação, a coleta das informações de todos os pacientes de uma vez só. Claro que eu vou anotando, porque se eu achar que eu sou muito boa de memória, eu vou conseguir gravar de dois, o restante eu já esqueci, porque não dá, a gente não tem uma memória tão boa assim. Quer dizer, eu não tenho. Se você tem, beleza. Eu não arriscaria a vida de outra pessoa com a minha memória, de jeito nenhum. Eu acho muito mais fácil você levar um papel, você levar um caderno, para que você tenha a sua informação ali. Tem novos hospitais chiquérrimos, maravilhosos e tudo, que você tem um tablet. Sabe o que é tablet? Você tem um tablet no qual você vai pro cuidado com o paciente com o tablet. Chega lá, o paciente vai falando, você já vai anotando, certo? Você pode até fazer um rascunho dentro do tablet, depois você só vai colando e copiando e fazendo a sua anotação precisa, né? E descrita na ordem que você precisa deixar lá naquele prontuário digital, tá? É, que nem Grey's Anatomy. Que nem Grey's Anatomy. Mas aqui no Brasil, tá? Não em Anápolis, mas no Brasil tem, tá? Brasília tem, Salvador eu sei que tem, Fortaleza eu sei que tem, Goiânia eu sei que tem, São Paulo e Rio com certeza devem ter, os hospitais do sul do país também. Então, já está sendo mais informatizado, né, gente? Essas questões de prontuário. Eu acho o seguinte: todo prontuário, mesmo digital, mesmo aqui no computador bonitinho, ele tem que ser impresso no final. Ainda fazem essa impressão. Por quê? Porque pode destruir. Computador destrói. Então, o bom é você ter o papel, você ter ele aqui. Mas é assim, durante o período ali de cuidado do paciente, tudo tá digital. Quando o paciente vai embora, ou eles fazem cópia, né, de HD daquelas informações e arquivam, ou eles imprimem e fazem o arquivo morto com aquelas informações que estavam digitais em documentos impressos, tá certo? Entenderam então essas sugestões de anotações ali no início, né, do plantão? Alguém tem alguma dúvida de alguma coisa que eu falei sobre as condições gerais e sintomas, sobre as condições físicas e sinais e sobre os sinais vitais? No momento, eu adoro vocês quando vocês falam no momento não. Sabe por quê? Porque eu não sei por quê. Eu sei que essas dúvidas virão em algum momento. A gente só não sabe quando. Sim, Davi, você tem que detalhar tudo. Quando é para o professor, quando vocês estão aprendendo, sim. Quando é a vida profissional, normalmente, a gente só escreve detalhado quando é algo errado, quando tem algo diferente do normal, certo? Então, por exemplo, quando eu falo das condições físicas, eu falo da coloração e aspectos da mucosa e pele. Se eu for escrever, eu tenho que escrever. Se o paciente está corado, é interessante eu colocar corado, descorado, ictérico, pálido. Eu não vou colocar todos. Ou o paciente está corado, ou ele está hipocorado, ou ele está pálido, ou ele está ictérico. Não tem muito o que escrever. Mas vamos supor, o paciente tem uma lesão. Se você escrever que o paciente está com uma lesão e não especificar essa lesão, aí tá errado. Porque se eu digo que o paciente tem uma lesão, ele tem uma lesão aonde e como que é essa lesão? É uma hiperemia, é um hematoma, é uma escoriação, é
uma equimose. Como é que é essa lesão? É uma lesão aberta, é uma lesão fechada? Deu para entender? Então tem coisas que eu tenho que especificar, sim, detalhar, sim. Tem coisas que não precisa, tá? Por exemplo, para que eu preciso dizer, certo? Paciente, consciente, orientado, eupneico, normocárdico, normotenso. Se o paciente está eupneico, normocárdico, normotenso, isso vai estar escrito lá nos sinais vitais. Se você coloca que o paciente está 16 movimentos por minuto na respiração, você não precisa escrever que ele está eupneico. Eu já sei que ele está eupneico, porque 16 movimentos por minuto é eupneia, beleza? Se ele está em 90 batimentos por minuto, você não precisa colocar que o paciente está normocárdico, porque eu já sei que ele está normocárdico. Então, tem informações que não necessitam, outras já necessitam. Se você não tem lesão, você não precisa especificar paciente sem lesão. Se ele não tem lesão, você não especificou lesão, não precisa colocar que o paciente não tem lesão. Deu para entender? A gente coloca, na grande maioria das vezes, aquilo que está anormal. Tirando a consciência, que independente se está normal ou anormal, eu vou ter que colocar. A pele no geral, se ele está corado, hipocorado, cianótico, eu tenho que colocar. E questões de sinais vitais, independente se está anormal ou normal, eu tenho que colocar, beleza? A dieta, se ele tá comendo, se ele não tá comendo. E as eliminações, né? Que é a diurese e as evacuações. Tudo e o que o paciente está mantendo. Acesso venoso, se ele tem acesso venoso, se ele tem dreno, se ele não tem dreno. Isso tem que colocar. Claro, ele não tem dreno. Você vai colocar, paciente não faz uso de dreno. Não, você só vai colocar se ele estiver usando dreno. Beleza? Então, nesse caso, a gente detalha tudo o que o paciente tem, tá? Dentro ainda das sugestões, anotar os dados referentes às atividades ocorridas no período e as condições relatadas pelo cliente. Primeira coisa, alimentação. Depois que eu escrevi aquelas que eu falei para vocês, que inclui condições gerais e sintomas, condições físicas e sinais vitais, eu venho coletar as informações referentes à alimentação, cuidado corporal, eliminação vesical, eliminação intestinal, visitas recebidas, terapêutica e procedimentos realizados, acidentes e intercorrências ocorridas com este paciente e condutas tomadas relacionadas às intercorrências. Então, essas são as sugestões referentes à continuidade. Então, eu faço primeiro aquela de início de plantão e tudo que eu fizer no decorrer, eu preciso informar no decorrer do cuidado, certo? Vamos lá. Sobre as informações referentes à alimentação, se ele está aceitando ou não o de jejum, né? O alimento, o almoço de jejum é café da manhã, tá, gente? Almoço, lanche da tarde, jantar. Causa, se o paciente não está recebendo, qual a justificativa pelo que ele não está recebendo? Ele não consegue comer, ele tem fome, mas ele não consegue comer, ele está sem fome, sem apetite, ele está com anorexia. Forma de alimentação. Ele alimenta-se por via oral, ele alimenta-se por catéteres, ele alimenta-se por via parenteral, que é na veia. E a quantidade, se ele está comendo por via oral, a gente já tem a quantidade que é fornecida pela nutrição lá na cozinha. Quando o paciente está alimentando por sonda nasogástrica, nasoentérica, a gente precisa descrever o volume. Quando o paciente ele está recebendo nutrição por gastrostomia, que é o alimento diretamente ali no estômago, né, com uma sonda, né, uma abertura no estômago, eu também tenho que colocar o volume. Quando ele faz uma jejunostomia, quando ele recebe o alimento diretamente no intestino delgado, eu também preciso descrever o volume. Quando o paciente faz uso, né, de nutrição parenteral, que é a nutrição dentro da veia, eu também preciso descrever o volume, tá certo? E a quantidade precisa ser descrita, né, que foi o que eu acabei de falar.
Cuidados corporais. Eu preciso falar sobre a higiene desse paciente. Ele toma banho? Que tipo de banho ele toma? É um banho de leito, porque ele é acamado? É um banho de aspersão, que é o banho quando você leva o paciente para o chuveiro? É um banho de imersão, que é o caso de um bebê, por exemplo, que você pode colocar ele dentro de uma bacia ou dentro de uma banheira, né? Então, isso é uma aspersão. Esse banho de aspersão, ele toma sozinho ou ele vai com uma cadeira de banho, que é aquelas cadeiras de roda de banho que a gente utiliza quando o paciente não tem força suficiente para permanecer em pé e tomar banho só, ele precisa de ajuda. Então a gente tem que descrever isso tudo. Se o paciente toma um banho de aspersão, não precisa só descrever a aspersão, eu preciso descrever a aspersão, se ele toma banho sozinho ou se ele tem auxílio para banho. Se o auxílio é você profissional ou se o auxiliador é o acompanhante. Tudo isso tem que ser descrito. Higiene íntima, ocular, cuidados com os cabelos e unhas. O paciente está com a unha grande, o que acontece? Ele pode ter uma crise nervosa e arranhar a própria pele, né? Depois, gente, que a gente provar que aquele arranhão foi feito pelo paciente, vocês não têm noção, principalmente quando é idoso. Porque o familiar chega, né? E aí o paciente tá arranhado. Aí você vai falar que é a unha dele que tava grande, até você explicar que focinho de porco na tomada, já vem um processo nas suas costas, tá? Então tem que tomar cuidado com isso também. Conforto desse paciente. Esse paciente, ele tem mudança precisa de prescrição ou execução de mudança de decúbito, ou ele mesmo move-se no leito. Porque esse paciente, ele está acamado, mas ele move-se no leito, ele só não está andando, você não precisa fazer mudança de decúbito, ele mesmo faz essa mudança. Agora, se o paciente ele está acamado e não consegue mudar-se na cama, aí é você que tem que fazer a mudança de decúbito e segundo a literatura de 2 em 2 horas, né? Elevação de decúbito, hidratação desse paciente. A hidratação, gente, ela inclui a comida, a água, certo? Tá incluso. E a hidratação venosa, que se porventura esse paciente estiver recebendo, tá? Eliminação vesical. A eliminação vesical é a urina, né? Qual o aspecto dessa urina, volume dessa urina e a frequência das eliminações. Vamos supor que o paciente ele está fazendo em fralda. Então, eliminação vesical em fralda com aspecto de coloração amarelo escuro, amarelo claro, odor tal, certo? Tudo isso tem que ser especificado. É realizado troca de 4 em 4 horas, o paciente está eliminando diurese em fralda. Vamos supor que o paciente faça a diurese dele sozinho no banheiro. Então, você vai perguntar para ele quantas vezes ele foi ao banheiro naquele prazo da última vez que alguém perguntou para ele. Vamos supor, há 5 horas atrás foi a última avaliação, a última coleta de informações do paciente. Perguntou-se a ele tinha feito três vezes. Quando passou-se 5 horas, você vai perguntar, desde o último momento que foi te perguntado, quantas vezes você foi no banheiro? Aí ele vai falar 2, 1, nenhuma, certo? Ou 10, sei lá, né? Quantas vezes.